Vamos dar início a mais uma sessão ordinária. Peço ao bom Deus que esteja presente conosco até o término do nosso trabalho. Peço ao primeiro secretário, vereador Pitiquinho, que faça a presença dos senhores vereadores. Boa noite a todos. Estão presentes os vereadores Roger Gomes, Matheus da Colônia, Rodrigo Borges, Romacarte Azeredo, Bruno Pinheiro, Chico Pérez, Adriana de Wander Abraão, Guilherme Pitiquim, Maria de Fátima Taeta, Quilim e Paulo Renato. Havendo número suficiente, declaro a sessão aberta e peço ao primeiro secretário que faça a leitura do expediente. Indicação número 84 de 2014, de autoria do vereador Chico Pérez e Matheus da Colônia. Requer nos termos regimentais que seja enviado convite à diretoria do INEA, Instituto Estadual do Ambiente, na pessoa do doutor Écio Ribeiro, gerente de obras de saneamento do DIRAM e coordenador de projetos especiais, para que, em data previamente escolhida, faça uma apresentação ao plenário da Câmara Municipal de Saquarema, que se reúne às terças e quintas-feiras, a partir das 18 horas, do projeto de fixação da Barra Franca de Saquarema, que está sendo desenvolvido na Lagoa de Saquarema. Justificativa. Está sendo implantado um projeto de fixação da Barra Franca da Lagoa de Saquarema a cargo do INEA. Projeto este de grande importância para o nosso município, assim para que a população local possa conhecer a intervenção que está sendo realizada no maior patrimônio ambiental do nosso município. Firmamos a presente convite à diretoria do órgão estadual ambiental responsável pela obra. Encaminho a presente indicação por ser de interesse público. Câmara Municipal, 24 de março de 2014. Assinam o vereador Chico Pérez e Matheus da Colônia. Indicação número 85 de 2014, de autoria do vereador Chico Pérez, que seja oficiado a chefia do Poder Executivo na pessoa da excelentíssima senhora prefeita, para determinar a Secretaria Municipal que viabilize com urgência a capina, o patrulhamento e o ensaiamento da rua Alvadino José da Silva. Indicação número 84 de 2014, de autoria da vereadora Adriana de Wander, seja indicada a excelentíssima senhora prefeita para que providencie a implantação do programa Telecentro Comunitário no bairro de Jaconé. Indicação 87 de 2014, de autoria da vereadora Adriana de Wander, seja indicada a excelentíssima senhora prefeita para que sejam colocados faixas de travessia de pedestres nos principais pontos de travessia em todo o município, principalmente em locais de grande fluxo de pedestres, como escolas, bancos e centros comerciais. Indicação 88 de 2014, de autoria da vereadora Adriana de Wander, que seja indicada a excelentíssima senhora prefeita para que providencie a colocação de galerias e sobre elas construa uma área de lazer no canal existente entre as ruas 113 e 0, iniciando na rua 96 até a rua 89. Indicação 89 de 2014, de autoria da vereadora Adriana de Wander, seja indicada a excelentíssima senhora prefeita para que providencie a construção de guaritas para a espera de ônibus na Avenida Litorânea e na Avenida Salgado Filho, na altura do loteamento Manitiba, em Barra Nova. Indicação número 90 de 2014, de autoria da vereadora Adriana de Wander, seja indicada a excelentíssima senhora prefeita para que providencie a limpeza com roçada em toda a extensão das margens do Canal Salgado, em Jaconé, Saquarema, Rio de Janeiro. Indicação 91 de 2014, de autoria da vereadora Adriana de Wander, seja indicada a excelentíssima senhora prefeita para que construa uma passarela para pedestres na Rua 11, sobre o Canal Salgado, pois a que existe no local é de madeira e está totalmente deteriorada. Indicação 92 de 2014, de autoria do vereador Chico Pérez, seja oficiado a chefia do Poder Executivo na pessoa da excelentíssima senhora prefeita para que estabeleça a iluminação pública na Avenida Nossa Senhora de Nazaré, na proximidade dos números 1687 e 1672, que encontram-se desligados.
Projeto de decreto legislativo número 1 de 2014, de autoria da vereadora Maria de Fátima Taeta, dispõe sobre o título de cidadã saquaremense ao ilustríssimo senhor Rodrigo Otávio Guimarães Louvain. Projeto de decreto legislativo número 2 de 2014, de autoria da vereadora Maria de Fátima Taeta, dispõe sobre o título de honra ao mérito municipal ao ilustríssimo senhor Gilney Teixeira da Silva. Projeto de decreto legislativo número 3 de 2014, de autoria da vereadora Maria de Fátima Taeta, que dispõe sobre o título de cidadão saquaremense ao ilustríssimo senhor João Batista Rodrigues Filho. Projeto de lei número 39 de 2014, de autoria do vereador Bruno Pinheiro, dispõe sobre a obrigatoriedade de notificação pelas unidades de saúde de demais órgãos municipais no caso de atendimento a pessoas vítimas de violência doméstica ou maus tratos e da outras providências. Projeto de lei número 40 de 2014, de autoria do vereador Rodrigo Bruno Pinheiro, institui no município de Saquarema o evento denominado Semana Cultural do Artista Especial. Projeto de lei número 41 de 2014, de autoria do vereador Bruno Pinheiro, dispõe sobre a instituição de campanha permanente de doação de livros e revistas para bibliotecas e escolas municipais de Saquarema e da outras providências. Projeto de lei número 42 de 2014, de autoria do vereador Bruno Pinheiro, que dispõe sobre a proibição de fumo nas áreas onde estejam instaladas academias da terceira idade. Não havendo mais leitura do expediente, vou franquear a palavra aos senhores vereadores. Está franqueada a palavra. Quero agradecer a presença do meu amigo, irmão Alexandre. Muito me honra com a sua presença. Cidadão que começou desde 93 aí, junto comigo aí. Obrigado pela presença. Um dos sobreviventes. Está franqueada a palavra. Pela ordem, vereador Chico Pérez. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhoras e senhores que nos assistem nessa noite. Senhor presidente, eu quero inicialmente falar sobre essa minha indicação. Um ofício, indicação para que faça patrulhamento, capina, na rua Alvadino José da Silva, na estrada da Água Branca, a pedido de moradores do local. Eu estou reproduzindo aqui um pedido dos moradores com relação a essa rua. Ela liga a estrada da Caixa d'Água àquela praça da Água Branca, por dentro. Então, esse pedido estou fazendo aqui hoje para que seja enviado à prefeita. Também, senhor presidente, quero aproveitar a oportunidade para agradecer à prefeita e ao secretário da área, senhor Araújo, que há uns 15 dias atrás nós pedimos, por indicação legislativa, que fosse feito um conserto na rua Oscar Ferreira da Costa, que liga a rua Alfredo Menezes ao hospital, na subida, que o
paralelepípedo estava saindo e prontamente já foi o nosso secretário lá, já refez aquela obra, já colocou uma parte de asfalto, consertando aquele problema que estava lá. Eu sempre falo que as indicações legislativas são muito importantes para o Poder Executivo tomar ciência de alguns problemas pontuais que ocorrem nas nossas ruas. E agora mesmo o nosso vereador Abrão da Meu Gil me confirmou que a Prefeitura já fez a obra na estrada do Rio das Tábuas, patrolando aquela área, que também foi uma indicação nossa feita há algum tempo atrás. Então eu sempre digo isso, essas indicações que fazemos aqui ao Poder Executivo e aos secretários são importantes, porque é a nossa informação trazida, principalmente por essa casa que nós somos 13 vereadores e estamos aí, andando pela nossa cidade e vemos alguns problemas e podemos trazer para cá, pedindo as soluções que merecem para a nossa população. Senhor presidente, uma outra coisa que me traz à tribuna hoje foi essa indicação legislativa que fiz juntamente com o vereador Matheus da Colônia, porque já há algum tempo estamos aqui debatendo sobre a Barra Franca, essa obra magnífica que está sendo feita na nossa cidade, para que possamos nós resolver definitivamente a questão da Barra Franca. E eu me lembro, trouxe até um recorte aqui, quando o governador do estado esteve em nossa cidade, no dia 26 de setembro de 2013, e eu achei no site oficial do governo a seguinte informação: novo mole renovará a água da Lagoa de Saquarema. Obra do governo do estado vai melhorar balneabilidade, reprodução de peixes e navegabilidade na região. São os títulos. Uma importante obra para restabelecer a ligação do mar com a Lagoa de Saquarema, a construção com reforço estrutural de um novo mole com 150 metros de extensão na saída da lagoa, foi iniciada hoje, 26 de setembro, pelo governo do estado, no município de Saquarema, região dos Lagos. Com previsão para ser concluída em 19 meses, a obra de fixação da chamada Barra Franca de Saquarema irá ampliar o volume de troca das águas do mar da lagoa, permitindo a melhoria da qualidade de suas águas. Além de proporcionar a melhoria na balneabilidade das condições para a reprodução de várias espécies de peixes, as intervenções também beneficiarão os pescadores, já que o curso d'água na região vai se tornar navegável para barcos de pequeno e médio porte. O início das obras foi marcado por solenidade realizada na praça principal de Saquarema. Lembramos nós que estivemos todos presentes, né? O governador Sérgio Cabral ressaltou que a construção do mole permitirá a vitalização da Lagoa de Saquarema, melhorando as condições de balneabilidade e o retorno da navegabilidade que hoje está impossibilitada. O governador disse ainda que os recursos para as obras serão de 52 milhões do Fundo Estadual de Conservação Ambiental, FECAM. Além dos ganhos ambientais, disse o governador, ganha também a economia da cidade, pois estão sendo investidos 52 milhões no Fundo Estadual de Conservação. Os recursos FECAM passaram a ser utilizados exclusivamente em ações ambientais na minha gestão. A presidente do INEA, Marilene Ramos, destacou que foi feito um novo projeto de construção de um mole cuidadosamente planejado devido às condições do mar. Já houve uma tentativa anterior de construir esse mole, mas com a força do mar, nós tratamos de fazer um novo projeto. Vamos usar na parte mais externa do mole pedras de até 14 toneladas que serão trazidas de carretas. Trata-se de trabalho bem embasado para garantir não só a construção do mole, mas que ele não seja destruído pela força do mar, explicou Marilene Ramos.
Senhor presidente, estive também hoje conversando com o nosso secretário de Meio Ambiente, o nosso engenheiro Gilmar Rocha de Magalhães, inclusive estava lá em audiência com ele, Vossa Excelência também chegou. E a gente conversou sobre essa questão do mole. E o Gilmar Rocha de Magalhães, que é o nosso secretário de Meio Ambiente, inclusive, não é porque é meu amigo pessoal, mas é uma pessoa extremamente preocupada com o meio ambiente na nossa cidade, não podia ser diferente também, né? Ele me deu algumas explicações sobre aquilo que ele sabe dessa obra do mole. Me disse logo, claro, que nós sabemos disso, que a obra é do INEA, do governo do Estado, não é a obra do município de Saquarema, o licenciamento é do governo do Estado, é um projeto de fixação do mole existente e com a sua ampliação. E conversamos sobre o projeto que ele tem conhecimento, que haverá, esse mole existente vai receber artefatos de concreto em substituição às pedras, num projeto. E esses artefatos serão produzidos e construídos aqui mesmo, no canteiro de obra. E conversamos também que esse projeto novo do mole, segundo a informação que ele obteve, aconteceram estudos na Espanha de simulação da questão do nosso mar, para que o governo do Estado fizesse a obra aqui, mas com base mais concreta para melhorar essa questão da Barra Franca. Então, eu fiquei muito feliz também em ouvir o nosso secretário de Meio Ambiente, sempre atento e sempre nos atende com muita presteza. E como eu e o vereador Matheus da Colônia estamos debatendo essa questão do Barra Franca, eu procurei o INEA para que possamos nós receber do INEA uma explicação sobre o projeto que está sendo elaborado ali. E conversei no INEA com o senhor Écio Ribeiro, gerente de obras de saneamento, coordenador de projetos especiais. Expliquei a ele que, mesmo sabendo que a obra é do governo do Estado, mas a obra está sendo feita na nossa lagoa, a lagoa que pertence ao município de Saquarema, ao povo de Saquarema, e nós tínhamos, como vereadores, e o povo também tem, curiosidade de saber a extensão desse projeto. E foi me mostrado no computador uma parte do projeto, e pude ver, inclusive, na simulação, a questão de colocar esses pilares de concreto que vão ser construídos aqui, que tem um nome que eu não me lembro agora, e eu verifiquei que no porto do Rio Grande, na cidade do Rio Grande, no Rio Grande do Sul, também tem um mole, um enroncamento, feito com esses mesmos pilares de concreto que aqui vai ser colocado. Então, a empresa já tem a expertise, a experiência nessa área, e o que foi me mostrado, eu espero que seja mostrado aqui, é essa casa, com essa nossa indicação legislativa, que pedimos, que eu e o vereador Matheus assinamos, apresentamos aqui hoje, convidando o INEA a vir aqui, na nossa sessão, se assim a Câmara permitir, eu espero que permita, na nossa sessão mesmo, apresente aqui, através de slide ou de um meio desse tipo, para que a população que esteja aqui veja e também a população que esteja em casa veja através da TV Câmara esse projeto de Barra Franca, essa fixação da Barra Franca com aumento do mole em 150 metros e com essa expertise que eles vão trazer para cá, diferente de tudo que já foi feito aqui. Obviamente que a gente quer ver isso e vamos marcar com a presidência e com os demais vereadores uma sessão para que eles possam vir aqui a nosso convite. É assim que o nosso pedido é um convite,
para que a INEA venha aqui e mostre para a gente esse projeto, para que a gente possa saber. Segundo eu conversei lá, a projeção da obra 1 ano e 9 meses, e serão fixados ali 560 desses blocos de concreto, da mesma forma que eles aplicaram lá no Porto de Rio Grande. E então, esse projeto vamos nos mostrar aqui, para que nós possamos saber, como principais interessados, que é o povo de Saquarema, nessa grandiosa obra que vai custar ao governo do Estado do Rio de Janeiro 52 milhões de reais. E a gente tem visto ali, a nossa preocupação, eu e do Matheus, que a gente tem passado ali, e nós temos visto caminhões pequenos colocando pedra lá. E eu falei dessa minha preocupação com o engenheiro, porque eu vi na reportagem que a presidente do INEA dizia em caminhões de pedras de tantas toneladas. Aí ele me explicou, não, na verdade, nós estamos apenas acertando a posição que está ali, para depois partirmos para a questão maior, que é para dentro do mar. E eu fiquei mais tranquilo com relação a isso. Agora, uma preocupação que o nosso vereador pescador, que é o Matheus, vai falar, certamente, ele quer que se garanta, que a obra garanta o acesso de barcos na lagoa e que retire aquelas pedras que caíram dentro do canal, para que possa haver efetivamente a passagem dos pescadores por ali. Isso tudo, certamente, a gente vai poder questionar e conversar no dia que o INEA vier aqui apresentar esse projeto para a gente. Então, são essas as minhas palavras, senhor presidente. Aguardo que a gente possa resolver essa questão e, imediatamente, hoje, a partir de amanhã, possamos enviar para o e-mail que o diretor nos enviou esse convite, que ele vai tratar desse assunto logo e vai marcar logo uma sessão, que eu espero que seja aqui, às 6 horas da tarde, quinta ou sexta-feira que vem, quinta ou terça-feira que vem, ou uma outra terça-feira, sempre no horário da sessão, para que possamos aproveitar a nossa TV Câmara, para que a população conheça o projeto também através da TV Câmara, né? É para isso que a TV Câmara foi feita por Vossa Excelência, pela essa casa, para que o povo possa conhecer as ações da nossa casa, né, no Brasil todo e especialmente em Saquarema. São essas as minhas palavras, senhor presidente. Muito obrigado e boa noite. Está franqueada a palavra, senhores vereadores. Continua franqueada a palavra, senhores vereadores. Pela ordem, vereador Matheus da Colônia. Hoje eu estou com todo o tempo do mundo. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadora Taeta, vereadora Adriana, senhores vereadores, a plateia aqui que nos assiste. Boa noite a todos e o povo em casa que nos assiste pela internet. Eu vou mudar um pouquinho, vou falar um pouquinho de Barra Franca, mas vou mudar um pouquinho o protocolo, porque eu fiz falar um pouquinho de segurança da cidade, né? No ano passado, eu fiz uma indicação aqui pedindo que nós colocássemos a prefeita, câmera na cidade, né, em locais principais, né, que a gente está acontecendo muito, a cidade cresceu, muita gente vindo de fora, aquelas UPP no Rio, então a cidade está crescendo, vindo muita gente para aqui, e tem acontecido muito roubo, inclusive roubaram até barco, meu barco foi roubado na beira da praia. Roubar um barco de 5,30 metros, com 2 metros de boca, né, de meia-noite por dia, ninguém vê, né? Imagine, na mesma semana, a minha sobrinha foi assaltada no açougue Pirulito, aí já foi uma coisa mais grave, a mão armada, com revólver na cabeça, levaram a moto, né?
resistimos à ocorrência, graças a Deus recuperamos a moto, mas recuperamos a moto na fazendinha em Araruama, e a arma que estava com o cidadão é a arma, parece que é a arma raspada de um policial que já tinha sido vítima dessa arma, né? Recuperamos. Então, eu acho que está na hora do Executivo ver aquela indicação minha com carinho e começar, não tem jeito, quem tem que cuidar da segurança é a polícia. Mas as câmeras a gente tem visto na televisão que tem solucionado muitos crimes aí no Brasil afora. Então, eu acho que a gente pode pensar nisso, né? Eu mesmo já estou pensando até em botar lá na minha rua, lá estão conversando com os moradores, nós vamos colocar lá, fazer um mutirãozinho, vamos colocar na nossa rua lá, gente, para poder, não é amedrontar, mas ali você está vendo o que está acontecendo, né? Porque eu acho também que o Estado brasileiro está tirando a força da polícia, né? Acontece uma coisa com um cidadão comum, você repete 1000 vezes na televisão. O policial leva um tiro na cabeça, ninguém fala nada, ninguém reclama de nada, só falou, mas o policial tem mãe, tem pai, tem irmão, tem parente também. Eu acho que o Estado brasileiro tirou a força da polícia e a força do pai e da mãe, com esse negócio de o pai não poder dar uma lambadinha. Levei muita lambada dos pais de São Jorge nas costas da minha mãe e hoje estou aqui, não fez mal não. Hoje qualquer coisa é direito humano, é cidadão, não sei o quê, eu acho que nós somos, como que eu digo, nós somos a lanterna, o para-choque da política nacional, tem lá a presidente com os deputados federal, estadual, começar nessa lei brasileira aí, começar a dar mais força à polícia, né? O cara que sai de casa, bota uma farda para receber uma bala, né? Para defender a gente. Existe policial desonesto? Existe muito, mas a maioria é bom, a maioria é pessoa de direito, né? Esse era o protocolo que eu queria mudar um pouquinho, né? Agora vamos falar também vai ter vai ser feita uma escolinha de futebol ali no campo do Castelinho, fui convidado. Eu acho que é uma coisa importantíssima para o jovem da cidade. Eu acho que não tem que ser feito no Castelinho, no Gravatar. É uma iniciativa, mas acho que tem feito em todo o bairro, que você vai tirar o jovem dessa vida que ele não tem nada para fazer. Então, o futebol o esporte é uma forma de você melhorar a vida do jovem, ocupar a mente dele. Eu acho que é muito importante. Fui convidado pela prefeita e a gente convida todos vocês também para estar lá presentes, que é um momento muito bom. Você é da parte, vereador? Sim, vereador. Eu ia usar a tribuna para falar a respeito dessa inauguração na quinta-feira, e você está tocando num ponto onde eu queria chegar, que é em relação a tirar esses jovens da rua. Em Brasília, agora voltou a ser discutido o projeto onde reduz a maioridade, e eu acho que, ao meu ver, esse não é o caminho. É muito fácil falar aqui, até tem pessoas que discordam, mas, ao meu ver, não adianta nada diminuir a maioridade e não dar uma oportunidade para essas crianças. Ao meu ver, o caminho é investir na educação, investir no esporte, como está sendo feito agora, dando uma chance, ensinando uma profissão para uma criança, porque vai ver a criança vai ser presa, mais nova, vai sair de lá, vai sair muito pior. Eu já trabalhei um tempo, fiz estágio na Defensoria Pública, lá em Niterói, da vara do idoso do adolescente, e eu via cada coisa lá absurda. Uma vez eu vi um garotinho de 14 anos na frente do juiz, falando que se fosse preso, ia sair de lá muito pior, ia querer matar o juiz. Então eu acho que o caminho é esse, o caminho é o esporte, é a educação, é tirar essas crianças da rua. Então eu queria convidar todo mundo aqui para quinta-feira, às 9 horas, aqui no campo do Castelinho, a inauguração da escolinha do Léo Moura. Muito obrigado. Obrigado pela parte, vereador. Eu acho que a preocupação com o jovem é o futuro da nossa cidade e o futuro do país. E falar um pouquinho, o Chico já falou sobre a Barra Franca. Muito bom a gente trazer o pessoal aqui da Barra Franca, eu tenho acompanhado direto, mas um trabalho, uma indicação do vereador Chico com o Matheus, mas uma indicação dessa casa, de todos os vereadores, porque
A gente aqui, às vezes, tem uma arranha para lá, arranha para cá, mas a Câmara de Vereadores trabalha num conjunto para a melhoria da cidade, do povo de Saquarema, né? Porque é o que eu falo sempre, a Lagoa, desde 2001, excelente, né? Com aquela obra que todo mundo reclamou, começou com Dalton Borges, depois veio o Pérez, continuou, tudo junto na parceria com o deputado Paulo Mello, governo do Estado, veio, e agora a Lagoa acabou a mortandade de peixe, tanto que a gente tem safra hoje, né? Já está começando a parecer a tainhota na Lagoa, acabou a pescaria do mar, mas a Lagoa já está, o camarão já está na Lagoa miúda, pena que os pescadores não respeitam, né? Estão no defeso, tinham que respeitar, parar, né? Porque isso é para eles mesmo. Mas aí a gente tem que ter fiscalização. O Brasil é tudo gostoso, mas o fiscal está muito fraco. As leis são boas, mas as leis não são cumpridas, as leis não são feitas. Hoje é mais fácil o cara fazer as coisas erradas e preso e sair, um cidadão que pega uma galinha e preso, fica preso 10 anos, 20 anos. Então, eu acho que são coisas lá de cima, lá, mas a gente está aqui, a gente faz parte da política nacional, é vereador, mas faz parte. E a gente tem que falar. Então, eu acho que ali a Barra Franca, nós temos que trabalhar para um canal navegável. Né? Um canal navegável. O que só falta para concluir a Barra, o canal navegável, e depois nosso entreposto de pesca. Né? O entreposto de pesca, porque talvez se meu barco tivesse já o entreposto de pesca, o cara não ia pegar. Talvez se o Edinho tivesse com o entreposto de pesca já colocado, o carro não ia bater no barco dele lá no Morro da Cruz. Então, mas a gente está conseguindo as coisas, através da prefeita, da Câmara de Vereadores, do deputado Paulo Mello, do governo do Estado. Eu acho que a gente tem conseguido ir à frente. E vamos avante, porque não podemos parar. E o que eu costumo dizer, a gente sempre tem que trabalhar em cima do certo e do errado. Nem sempre a gente está errado, nem sempre a gente está totalmente certo. Mas errado é muito difícil, erra mais ou menos quem quer, né? Boa noite a todos. Está franqueada a palavra dos senhores vereadores. Pela ordem, vereador Roma Carte. Senhor presidente, colegas vereadores, senhoras vereadoras, senhor que nos assiste, boa noite. Quero dar uma boa noite especial ao professor Paulo Armando, não é isso? Boa noite, professor. Seja bem-vindo. Senhor presidente, queria aqui aproveitar o gancho do colega Matheus, Pitiquim também, falar sobre convite da Escola de Futebol do Léo Moura, né? Bruno, é difícil até para a gente falar esse nome, né? Léo Moura. Não dá para engolir muito esse nome, não, eu como bom botafoguense, mas quando é uma coisa boa para a cidade, que seja bem-vindo. Inclusive, na quarta-feira passada, no almoço no Rio, eu e o vereador Quilinho fomos almoçar com o deputado Paulo Mello e ele estava comentando com a gente sobre esse projeto. Aí eu estava pedindo a ele se era possível levar um polo desse lá para Mombaça. Aí ele disse a mim que não podia me dar resposta, porque eu não sabia se ia ser centralizado só num bairro ou se ia dividir para outros bairros do município. Até como o Matheus falou aqui, seria muito interessante. Então, quero parabenizar a prefeita, parabenizar o companheiro Pitico, que estava encabeçando esse projeto. Inclusive, domingo eu participei com ele de uma mini reunião. Ele estava na reunião com o pessoal do Léo Moura e eu cheguei por acaso. Então, quero parabenizar a todos e dizer que vai ser muito bem-vinda esse projeto aqui, muito bem-vindo aqui esse projeto aqui para a cidade.
Eu quero também aproveitar aqui o gancho, até a vereadora Taeta estava me lembrando aqui agora, de parabenizar a prefeita, a secretária de Educação, pelo maravilhoso uniforme das crianças do nosso colégio. Lindo, lindo, coisa maravilhosa. Demorou um pouquinho, mas valeu a pena. Veio muito bonito mesmo. Então, quero parabenizar a prefeita, a secretária Ana Paula, por ter a pessoa que bolou, né? Está muito bonito os uniformes das crianças do município. Ficando velho. Senhor presidente, quero também agradecer, com um pouco de preocupação, né? Mas quero agradecer pela água que está entrando no Parque Mairina e Parque Suã. Eu não sei se vai ter água. Começou essa semana. Não, já a água não foi ligada ainda. Só a tubulação começou. Então, eu fico muito preocupado com essa dificuldade, com essa escassez de água que nós temos no município. Estão estendendo a tubulação para o Parque Mairina e Parque Suã, um pedido que eu já fiz há uns 2 anos, mas, de qualquer maneira, vamos acreditar, vamos confiar e vou agradecer aqui que, se tiver água, vai ser uma maravilha. E quero também parabenizar mais uma vez, não me canso de falar sobre isso aqui, a transformação que está sendo feita no bairro São Geraldo. Maravilha, maravilha. Queria convidar os senhores que não passou lá ainda, o presidente mora lá. O bairro São Geraldo está ficando lindo, lindo. Um trabalho maravilhoso. Hoje estava até o rapaz brincando lá, um sobrinho de Queca, que trabalha no Rio, passou lá hoje e parou e falou, pô, vem cá, eu errei o endereço, eu estou na São Geraldo. Eu falei, não, você está na São Geraldo. Transformação linda, botando galeria na extensão do rio, asfaltando, água no Parque Mairina e Parque Suã. Então, o bairro está tendo uma transformação. Está sendo uma maravilha, estou muito feliz. O povo da comunidade está muito feliz também. Quero agradecer de coração, gerenciado pelo secretário Araújo, que todos os dias está lá. E também dizer também que o asfalto da Rua dos Passageiros continua de vento em popa. Então, o parque nesse caso, hoje é Madre Silva. Então, está maravilhoso o bairro. Futuramente, foi com a inauguração do posto de saúde do Rio Seco que eu falei, não sei se posso falar, mas vou falar. Futuramente, daremos o pontapé inicial das obras do Rio Seco. Inclusive, o vereador Abraão esteve andando comigo lá, junto com o secretário de Obras, Janjão, e eu estava lá vendo as ruas que o deputado está liberando para a gente asfaltar, inclusive também Rio da Areia e Raia também, com o vereador Quilini e o vereador Abraão. Então, estou muito feliz. E, senhor presidente, eu queria aproveitar, pedir para que você peça ao nosso assessor jurídico que o parecer que o meio ambiente mandou para a gente sobre a grama de Sampaio Correia, eu não tenho conhecimento técnico, mas ele não veio completo. Então, eu queria que o assessor jurídico nosso, o doutor Fábio, eu até conversei com ele, pedi que encontrasse com o secretário de Meio Ambiente e que mandasse para a gente, para a comissão, um parecer mais detalhado, entendeu? Porque eu tenho pouco conhecimento, mas algumas coisas que eu dei uma olhadinha naquele parecer não traz nada do que a gente quer. Então, eu queria pedir ao senhor, ao assessor jurídico, que conversasse com o secretário de Meio Ambiente, e parece também que ele só trouxe de 1 grama, e lá são 3 ou 4 gramas de Sampaio Correia. Então, o senhor quer uma parte? Não quero nem a parte, que eu não posso, mas só para perguntar se parecer, está com Vossa Excelência ou está na primeira secretaria? Não, já está com a primeira secretaria ou no jurídico. Jurídico? Tá bom. Tá? A gente vai encaminhar ao secretário Dimas. Muito obrigado, boa noite e fique com Deus.
Está franqueada a palavra dos senhores vereadores. Continua franqueada a palavra dos senhores vereadores. Pela ordem, vereador Abraão da Melgil. Senhor presidente, boa noite, senhores vereadores, vereadoras aqui, senhores e senhoras que nos assistem na plateia e pela internet. Senhor presidente, eu não poderia deixar de fazer uso da tribuna hoje, mas vou ser breve nas minhas palavras. Eu queria dividir a alegria que eu tive ontem em saber que... Vou ter até que contar do início. No ano passado, eu fiz uma indicação que eu estive visitando a creche Amor de Mãe, no Rio da Areia. Então, lá é uma creche, o estabelecimento é alugado. Então, se fez melhorias, fizeram adaptações para poder estar atendendo as crianças lá. Eu fiz essa indicação que lá não supre na totalidade, nem as crianças do bairro ali. Então, a secretária Ana Paula, junto com a prefeita Franciane Mota, começou a viabilizar esse sonho. Mas, como que se diz, quando estamos falando de bola, vai ter Léo Moura aí, bateu na trave. Não foi aprovado aonde eu arranjei lá a determinada área. Ficamos tristes, mas não desistimos. Continuamos, eu vi outro local para que a creche pudesse se adequar às normas do governo federal, e dessa vez, ontem, eu tive a grata satisfação que foi aprovada. Vamos ter uma creche no Rio da Areia, da altura, Adriana de Vander, de Jaconé, igualzinha que tem, Jaconé não, de Sampaio Correia, que está fazendo no polo industrial. Então, vão ser atendidos 240 alunos, meio período, ou 120 alunos o dia inteiro. Então, eu queria dividir essa alegria com vocês e também estar fazendo agradecimento, que, se não fosse por eles, não teria saído também, e junto com essa Câmara aqui que tem mostrado muito apego também às crianças, e ao deputado Paulo Melo, a prefeita Franciane, a secretária Ana Paula, o secretário Anderson e a Catarina também, que se empenhou muito nesse trabalho. Então, eu queria dividir essa alegria com vocês. Agora, falar que o Chico Pérez falou sobre o Rio das Tábuas, Chico, foi feito mesmo a seu pedido lá, o patrulhamento, e também o Araújo está de parabéns, João Carlos, né? Como eu chamo ele. Fez todo o bairro, não fez apenas essa rua. Como se via anteriormente, em governos passados, fazia só uma rua. Não, fez todo o bairro, não fez só essa rua que Vossa Excelência pediu. Então, o pessoal lá está muito satisfeito com o seu pedido. Eu quero falar também, tem uma má notícia também, uma emenda parlamentar que eu trouxe ano passado, através do deputado federal Marcelo Matos, para a construção de um campo de grama sintética. Nós não fomos contemplados ano passado, então essa verba voltou. Mas nem por isso vamos desistir. Estamos combinando eu, Rodrigo, Roger e Pitiquinho, vamos a Brasília, vamos tentar outra emenda parlamentar para tentar trazer mais um campo de grama sintética para o município de Saquarema. Também quero falar da emenda parlamentar também, que conseguimos através do deputado federal Marcelo Matos, onde foi eu, Roger e o vereador Pitiquinho, conseguimos cadastrar essa emenda, que é sobre o turismo, as placas de identificações, aonde estão nossas paisagens, nossas melhores áreas, como
a Quinta do Tingui, lá perto de Rogi, onde tem a cachoeira, está identificando onde fica a Praia de Itaúna, o balneário de Vila Tur, os pontos turísticos, de maneira geral, vão ser indicados nessas placas. As placas são diferentes, são marrons, e quero agradecer também, isso é um empenho que está sendo feito pelo vereador Pitiquinho e Roger, agradecer seu secretário Júlio César, a minha secretária Bia, e o secretário de Roger Gomes, o Serginho. E eu também não, como eu estou tecendo hoje elogios, eu não poderia deixar de tecer elogios, porque às vezes fica esquecido a pessoa que está fazendo a coisa certa e está andando, está dando certo. O secretário Hélito, da Agricultura, tem feito um belíssimo trabalho, eu tenho acompanhado de perto, está atendendo Palmital, está atendendo Guarani, está atendendo Rio Mole, Rio Seco, essas áreas todas aonde a agricultura estava esquecida. Os pequenos produtores realmente estão sendo atendidos. Uma parte, vereador. Pois não. Obrigado pela parte. Boa noite a todos. Eu quero também aqui deixar registrado minha satisfação com o secretário Wellington. Haja vista que todo mês ele tem o cuidado, tem o zelo de trazer aqui para a nossa Câmara, para que a gente passe à população o trabalho que vem sendo feito a exatamente essas pessoas, esses pequenos produtores que necessitam da ajuda do governo e que estão sendo atendidos por ele. Então, eu quero aqui corroborar a fala de Vossa Excelência e dizer que o senhor está muito correto em trazer essa notícia para cá e parabenizar o secretário Wellington, que tem todo esse carinho com a gente aqui e nos deixar informados do serviço que está sendo feito por ele. Obrigado pela parte. De nada. Só vem enriquecer minhas palavras, vereador. E é isso mesmo. Temos que homenagear para não ser esquecido, porque quando está mal, como diz Mateus, a gente fala. Então, quando está fazendo o trabalho certo, às vezes fica esquecido. Na parte? Com certeza. Obrigado pela parte. Eu quero só... eu fiz um erro aí, não agradecer ao secretário Araújo pelo maravilhoso serviço que ele fez naquele condomínio Madre Bela. Madre Bela ali. Inclusive, parece que estava fazendo um serviço para o senhor em Bicuíba, Rio da Areia, e eu esperei sair a escavadeira, fui para lá, deagou todo o rio, iluminou todo o condomínio, loteamento no caso, né? Patrolou, rolou, então ficou maravilhoso aquilo lá. Quero agradecer a ele e agradecer também a prefeita que incentivou ele a ir lá. Obrigado, irmão, pela parte. De nada, vereador. Eu sou testemunha desse serviço que ele fez lá. Ele está fazendo os serviços que a gente tem feito agora, tem sido de excelência, está sendo bem feito. Pena que eu falo aqui, só vai resolver de uma vez por toda quando o deputado Paulo Melo asfaltar. Isso é paliativo. Terra de chão batido, choveu, aquele trabalho todo tem que refazer de novo. Então, vamos estar de novo fazendo as indicações, lâmpada se queima. Então, esse é o nosso trabalho, fiscalizar e cobrar. Muito obrigado, boa noite. Está franqueada a palavra dos senhores vereadores. Pela ordem, vereador Bruno Pinheiro. Senhor presidente. Excelentíssimo senhor presidente desta casa, vereador Paulo Renato, excelentíssimas vereadoras, excelentíssimos vereadores, senhoras e senhores presentes, senhoras e senhores que nos assistem pela internet, muito boa noite. Senhor presidente, eu nem viria à tribuna hoje. Antes, quero também... Tem várias pessoas aqui que vieram pela primeira vez, mas quero dar os parabéns
aqui ao meu amigo Alexandre, que veio pela primeira vez também. Espero que venha sempre. Sua presença aqui é muito importante. Senhor presidente, eu não viria aqui não, mas eu vi falando tanto das indicações que foram feitas e atendidas. Mas me parece que o secretário Araújo, ele é antidemocrático, ou anti-oposição. Porque eu fui claro, e agora fiquei constrangido, porque o vereador Chico Pérez disse que foi dada uma recapeada numa das ruas no entorno do hospital. E eu fiz indicações aqui, inclusive exemplifiquei, dizendo que uma das ruas é aquela que passa pela casa do vereador Pedro Ricardo, ex-vereador, ali. Está uma porcaria. Asfaltam tudo em Saquarema, mas não joga uma capa de asfalto em todas aquelas ruas. O serviço que foi feito, meu Deus do céu, com todo respeito ao secretário, mas como técnico, ele foi infeliz no trabalho que ele fez. Porque eu passei ali domingo, houve problemas em Saquarema, e infelizmente, em 3 semanas, ou em algumas, em um mês, tivemos suicídios em Saquarema, infelizmente, e eu passei pelo hospital domingo, quando aconteceu isso. E fiquei muito constrangido agora, porque o secretário Araújo só escuta a base. Antidemocrático, secretário antidemocrático. Devia vir aqui e dar explicação, então, para a oposição. Porque é muito fácil fazer gracinha para quem é a patroa dele. Agora, para o povo, é uma coisinha ali, outra ali e outra aqui. Lá no hospital, se subir, ali naquela rua que foi feito esse recapeamento aí mal feito, morre-se gente, morre. Outra coisa também, por acaso, e me perdoe, vereador Chico Pérez, eu li também este mesmo link hoje, do governo do Estado, ou melhor, do desgovernador do Estado. E eu fui ver de um colega meu um trabalho técnico da Universidade Federal Fluminense, falando também sobre a Barra Franca. E falando, tecnicamente, muita coisa que faz sentido. Nesse trabalho técnico, foi exemplificado o seguinte: concluiu, não vou pormenorizar, vou fazer apenas aqui uma síntese, falando, dando o exemplo de Maricá. Maricá possui uma conexão artificial no mar desde a década de 1970. Mesmo assim, o que deveria ser feito, isso um serviço técnico, projeto técnico, seria um segundo canal. O que Saquarema, possivelmente, se continuar a obra do jeito que está, vai ter que fazer daqui a uns 10 anos ou 15 anos, que graças a Deus não vai ser mais esse governo que aí está. Mas pensando para cá, para os dias de hoje, eu lembro que eu também entrei no site do governo do Estado para ver uma obra que ia ser feita na Serra de Mato Grosso. Iam fazer túnel muito bonito, lá no computador. E agora a mesma coisa. Eu não sei se esse projeto é do Estado, esse governo que está aí do Estado de UPP, que some a Amarildo. UPP de política mal feita, política que se arrasta a pessoa inocente e bota para cima do camburão como se fosse um pedaço de pau. Não vou falar que é animal, porque um animal é um ser humano. Por isso, mais uma vez eu vou encerrar dizendo e criticando esse governo do Estado, dou a parte ao senhor, mas vou mostrar de novo aqui, Jornal Extra, senador Lindenberg Faria. Vossa Excelência tem uma parte.
Obrigado pela parte, vereador. Com relação à nossa indicação, na subida dessa rua que eu citei, liga Alfredo Menezes ao hospital, tinha paralelepípedos soltos. E aí eu pedi, porque eu passo ali todos os dias, pedi à prefeita e ao secretário que consertasse aquela questão pontual. E o secretário foi lá, colocou asfalto em um raio de 5 metros quadrados, onde tinha o buraco, onde tinha o paralelepípedo solto, e resolveu. Ele não recapeou toda a rua, não é nada disso, só naquele local, e resolveu o problema. Então, a questão que Vossa Excelência traz é de recapeamento, de reasfaltamento de toda uma rua, não foi isso. Consertou um problema pontual na subida para o hospital, no sentido da rua Alfredo Menezes, onde eu moro. Com relação à Barra Franca, todos nós que não conhecemos tecnicamente a obra, eu me lembro uma vez que alguém dizia, eu nunca comi jiló, mas não gosto. Nunca provou. Eu também não posso falar sobre a obra da Barra Franca, porque eu não conheço. Então, a partir da semana que vem, quando o INEA vier aqui nos mostrar o que é efetivamente o trabalho da Barra Franca, nós podemos tomar nossa decisão com relação se é certo ou se é errado. Então, nós temos que conhecer primeiro. Eu vou pedir a Vossa Excelência que aguarde um pouco. A semana que vem o INEA vai vir aqui, é obra do governo do Estado, não é obra do município, mas vai trazer um ganho extraordinário para o maior patrimônio nosso, que é a nossa lagoa. Então, eu vou pedir a Vossa Excelência um pouco de paciência, vamos ouvir o INEA aqui, trazendo a explicação da obra. A partir daí, teremos nós opinião para dizer, vai ser bom, vai ser ruim. É assim que a gente deve fazer, vereador, eu acho. Vou esperar até a semana que vem para a gente ouvir o INEA sobre a nossa Barra Franca e rezar a Deus que dê tudo certo, para que não tenhamos no futuro fazer de novo, porque isso é gasto público e a gente não tem interesse nesses gastos públicos para que se refaça outra vez. Obrigado pela parte, vereador. Por nada, vereador. Com relação à indicação, então, Vossa Excelência agora me deixou até mais convicto da minha tese. Eu até errei aqui, não foi recapeamento que eu pedi que realinhasse todos os paralelepípedos. Porque do jeito que está lá no interior, lá em Rio Seco, onde vocês falaram, em Rio Mole, isso se chama serviço de porco. Entendeu? A emenda pior do que o soneto. Você, secretário Araújo, vem falar comigo. Vem aqui. Aqui a gente não quer brigar com ninguém. A gente quer conversar. A gente não briga. Briga é de candidato na hora do voto. Mas nós aqui somos vereadores. Nós estamos aqui para o bem de Saquarema. E ele está fazendo mal a Saquarema. E a Barra Franca, eu volto a bater neste ponto. Porque vocês dizem que tem deputado fulano de tal, não sei o quê. Para mim, deputado fulano de tal, mais uma vez vou falar para vocês, é um nada. Não sei quem é. Para trazer o que está trazendo para cá, eu digo as palavras que eu disse a vez passada do senador Lindenberg Farias, Jornal Extra, que diz: nos últimos anos, o governo do Rio passou por uma maquiagem. Asfalto nada mais é do que maquiagem. Não voto no pré-candidato Lindenberg. Gosto muito do pré-candidato Crivella, que, aliás, falando de peixe, falou em defesa, eu lembrei, troquei de assunto rápido, mas que de 1 milhão de pescado passou para 2 milhões. Ele dobrou em tão pouco tempo. Mas eu tenho que concordar com Lindenberg Farias. Saiu desse governo, desgovernador, que vem aqui, e disse aqui, ó, maquiagem. E aí, mais uma vez eu digo a vocês, Saquarema está sendo maquiado. Tenho medo que a Barra Franca seja mais uma maquiagem, porque desde quando eu estava no berço, acho que no colo da minha mãe, muitos vereadores, de repente, eram crianças, existe a chamada Barra Franca, mas sempre em vésperas de eleição. Isso até me deixa de um tom um pouco estranho, parecendo-me até uma obra eleitoreira.
Obrigado a todos, fiquem com Deus e até quinta-feira, se Deus quiser. Está franqueada a palavra dos senhores vereadores. Pela ordem, vereador Rodrigo Borges. Boa noite, meus amigos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, amigos e amigas vereadores aqui presentes. Boa noite a todos que nos assistem pela grande rede. A priori, quero também agradecer a presença do meu amigo, meu irmão Alexandre, uma pessoa que convive comigo já há muitos anos e hoje nos visita. Senhor presidente, eu não viria aqui para usar a tribuna, mas ouvindo agora o que o nobre vereador acabou de dizer, eu tenho que vir aqui não é para fazer defesa, é para fazer justiça ao que está sendo feito no nosso município. Em que pese o respeito e a admiração que nutro pelo vereador, ele sabe muito bem disso, o respeito muito, mas opinião, cada um tem a sua, ele deu a dele, dizendo que Saquarema, o nosso deputado, não traz nada, o que traz é eleitoreiro. Discordo de forma veemente sobre isso, mas é a opinião dele. Falou aqui sobre Barra Franca. Lembro na época em que meu tio, então, na época prefeito, no governo Dalton Borges, foi feita aqui uma audiência pública no Teatro Mário Lago, onde foi discutido aí a rima sobre a Barra Franca, e eu lembro que na época vários engenheiros, várias pessoas, pescadores até da nossa cidade foram ouvidos e foram levados em consideração a opinião de todos e chegaram à conclusão de que o melhor a ser feito era o projeto, aquele projeto inicial que, se eu não me engano, está sendo retomado agora pelo governo do Estado. Então, vir aqui trazer opiniões de um engenheiro lá do Rio de Janeiro, que não sei se já veio aqui, se fez algum estudo aprofundado, como foi feito à época, ou então como foi feito agora por esses engenheiros que estão fazendo a obra da Barra Franca, que eu vejo a evolução, tenho certeza que vai funcionar. Não sei, mas eu quero demonstrar que isso também acho que não é muito cabível nesse momento. A obra é uma obra grandiosa, uma obra de um vulto muito grande para o nosso município, vai alavancar o nosso turismo. O que tem de errado? Essa é a pergunta. Porque eu fico vendo aqui certas colocações, está certo, está no papel dele, é a oposição, mas eu sempre digo que agora não existe mais oposição ou situação. Nós somos vereadores, nós estamos aqui pelo bem da comunidade, é um bem comum. Então, o bem comum tem sempre que estar à frente. O interesse da comunidade é maior. E não é interessante a comunidade de Saquarema? É lógico que é. Fico vendo aqui a fala sobre nosso secretário Araújo. Olha, vereador, respeito muito Vossa Excelência, mas o secretário João Carlos, como diz o nosso amigo Abraão, é um secretário que não mede esforços em levar às comunidades mais carentes, mais longínquas do nosso município, um bem-estar, uma melhor qualidade de vida. Haja vista, como já bem disse aqui, e faz questão de sempre dizer, o bairro da São Geraldo. Chico acabou de falar do Rio das Tábuas. Você vai na Madre Silva, todos os bairros do nosso município têm a atuação do nosso secretário. Rio das Tábuas, a pedido do nosso vereador, nós estamos com um mandato há 1 ano e 3 meses. Foi feito agora. Existe um cronograma. Não adianta a gente vir aqui e falar que tem que ser feito.
Eu não digo ao secretário de Fazenda que ele tem que pagar fulano de tal ou não. Quem sabe é ele sabe o cronograma, e o secretário Araújo sabe o cronograma dele. Quantas indicações foram feitas aqui que até agora não foram atendidas? Não é má vontade do secretário? Então, colocar dessa forma, parece que o secretário tem picuinha com um ou outro vereador que beneficia um ou outro vereador. Isso não é verdade. Todos os vereadores que estão aqui sabem disso. É lógico que teria que ser feito o que foi feito ali, questão emergencial, porque estava um buraco, inclusive, no local onde o vereador Chico Pérez pediu. Estava perigoso. Foi feito. Agora, isso não quer dizer que não vai passar o asfalto ali também. E em vários lugares do nosso município, já disse aqui nessa tribuna, que hoje qualquer um que pegar um carro no nosso município anda 3 horas em cima de asfalto. Quem foi que trouxe isso? Quem mais, a não ser o deputado estadual? Então, gente, eu acho que a gente tem aqui que ter coerência no que a gente está falando. Eu não estou chamando de incoerente não, vereador, mas não adianta a gente tapar o sol com a peneira. O deputado é muito importante, sim, para o nosso município, tem feito grandes obras para aqui. A nossa prefeita é zelosa com o dinheiro público, é caprichosa nas suas colocações, nas suas obras, haja vista dos nossos colégios. Então a gente está aqui apenas para ajudar. Nós somos os ouvidos, porque o povo chega até a gente. Eu costumo dizer que nós somos a maçaneta do povo para chegar ao Poder Executivo, e isso é verdade, porque nós estamos na rua, ouvindo o anseio da população. Senhor presidente, me desculpem aqui me meter nesse assunto, mas eu gostaria de colocar dessa forma para não ficar uma conotação errada do que está sendo feito. Então, eu quero aqui também parabenizar o secretário Araújo e os demais secretários que vêm se empenhando para melhorar a vida da população de Saquarema. Costumo dizer, nós temos que melhorar muito, e vamos melhorar. Eu saio de casa todo dia pensando em melhorar. Eu tenho certeza disso, que nós vamos chegar. Agora, é lógico que não vamos resolver tudo nesse governo, mas vamos fazer o possível para que esse... Tem a parte, vereador. Eu gostaria também, costumo dizer que é o secretário que eu mais briguei nesse início de governo, sua situação. Mas eu acho que é um dos melhores secretários que está dentro do governo da Franciane. Porque ele atende e atende mesmo. Se a gente olhar hoje, a garagem da prefeitura que tinha no passado e a estrutura que ele montou lá, né? Porque para você trabalhar, você tem que ter uma estrutura. Ele hoje tem uma estrutura na mão e está trabalhando. Não mede esforços. 6 horas da manhã você vai na garagem, o secretário está lá. Acompanha as obras, acompanhou a limpeza da cidade no carnaval, no verão. Então, eu acredito que ele... Vereador, desculpe, vereador, mas você cedeu um pouco, que o Araújo, para mim, está entre os melhores secretários hoje da gestão da prefeita Franciane. Boa noite, obrigado. Obrigado, vereador, pelas suas palavras. As suas palavras, eu tenho certeza que todos os vereadores que estão aqui presentes sabem do que o senhor está falando, porque é exatamente essa a conduta dele. E, senhor presidente, eu gostaria aqui, para terminar minha fala, falar um pouco sobre a comissão de segurança, que o vereador Matheus aqui falou sobre a segurança pública no nosso município. Então, eu gostaria de, mais uma vez, pedir, não só que a mesa diretora assine esse projeto de resolução que eu trouxe para a Câmara, para a criação da Comissão de Segurança e Políticas sobre Drogas. Eu acho que é o momento da Câmara Municipal se posicionar sobre esse assunto. Então, eu venho aqui mais uma vez, como Vossa Excelência, senhor presidente, afirmou aqui que assinaria, acredito até tenha assinado, aos demais vereadores que não assinaram ainda, para que façam o favor de assinar, para que a gente consiga trazer para essa Câmara mais essa discussão que é necessário e que a população nos cobra. Então, peço aqui a ajuda de vocês, a colaboração, para que essa comissão de segurança seja instalada nessa casa, comissão permanente, seja instalada nessa casa e que a gente possa aqui aprofundar mais sobre o tema. Meu muito obrigado, uma boa noite a todos. Está franqueada a palavra, senhores vereadores.
Pela ordem, vereador Pitkin. Boa noite, presidente, vereadora Taeta, vereadora Adriana, demais vereadores, vocês que nos assistem aqui e através da internet. Bom, vereador Rodrigo, faço das suas palavras as minhas. Eu acho que é fácil querer ser oposição. A gente faz 10 obras, aí esquece de fazer uma, ele vai e bate nessa uma. Há um tempinho atrás a gente entregou três campos de grama sintética, esquecemos de reformar o da Vila Tur, eles vêm e batem. Aí fica fácil querer aparecer assim, dessa forma. Eu venho aqui defender o secretário Araújo, é um cara que trabalha muito, ele quase não dorme, eu costumo brincar com ele está sempre com aquele óculos para esconder a olheira. Você falou 6 horas da manhã, e é exatamente isso, vereador. Cansei de encontrar com ele na parte da manhã, em cada canto dessa cidade tem um pessoal da secretaria dele trabalhando. Então, acho que o que está errado, como diz o vereador Matheus, está errado. O que está certo, tem que falar que está certo. Então, venho aqui para defender esse secretário que, como já foi dito aqui, é um dos secretários que mais trabalha na nossa secretaria. Então, também eu queria aproveitar para dar os parabéns para o secretário Araújo. Nós somos 13 vereadores. Tem o que já não foi feito de indicação nessa casa, tem indicação que ele concede e tem indicação que não. São 13 vereadores. Então, tem muita indicação aqui nessa casa, vereador. Então, acho que não dá para atender a todos. Já tem até algumas minhas que ele não atendeu também, nesse último tempo. Como o vereador Rodrigo disse, tem um cronograma. Então, às vezes, eu pedi umas obras para Barra Nova e ele não foi atendido. De repente, ele está visando outros bairros nesse momento. Sei que ele olha por toda a cidade, mas, às vezes, não dá para atender, porque Saquarema é um município grande. Então, eu queria deixar aqui, mais uma vez, os parabéns para o vereador, para o secretário Araújo. Queria falar também sobre o asfalto. É muito fácil falar do asfalto, criticar o asfalto, quando se tem um asfalto na sua porta. Vereador Abraão, você se lembra que na sexta-feira passada que aquele senhor lá no Leigo falou pra gente? Você lembra? Ele falou que a gente comentou que tinha algum vereador que reclamava do asfalto. Aí o senhor foi e falou, manda ele vender a casa dele no asfalto. Desculpa até falar aqui, vereador, eu não sei onde você mora, se você tem asfalto na sua porta. Mas eu só estou repetindo o que o senhor lá falou. Manda ele vender a casa dele no asfalto e comprar uma casa aqui. A gente foi lá que o secretário Araújo estava abrindo uma rua do lado da casa dele. Ele mandou agradecer ao secretário, falando que só aquilo ali que a gente já estava fazendo já estava facilitando muito a vida dele, porque ele tinha um terreno na entrada da rua e um terreno aos fundos. Então ele não conseguia chegar para limpar esse terreno, que ele queria construir uma casa, porque a rua estava inviável. Então a gente foi lá, eu e o vereador Abraão, fizemos uma solicitação e o secretário Araújo passou e abriu a rua para esse senhor. Outro ponto que eu queria tocar aqui é da polícia. Falar mal da polícia, acho que é uma covardia, assim como foi feita a covardia ao arrastar aquela mulher. Mas bandido, a gente tem em qualquer profissão, presidente. Temos maus professores, temos políticos corruptos e temos policiais bandidos. O que tem que ser feito é arrancar e tirar esse tumor da nossa sociedade. E outra coisa, falar mal da polícia, ao invés de falar mal, nós temos que valorizar e dar qualidade de trabalho para esses funcionários. Assim como temos que dar e valorizar os professores do nosso município. Só criticar é muito fácil. Então esse era o meu... Quer a parte, vereador? Tem a parte. Com relação à sua fala anterior, eu sou um vereador que mora numa estrada de chão. Mas estou tranquilo, sei que mais tarde vai passar asfalto na minha porta. Entendeu? Podem ser alguns dos senhores já foram lá em casa e sabem. Moro numa estrada de chão e é uma rua antiga, não foi aberta agora não. É uma estrada municipal que já existia quando eu nasci, então deve ser bem antiguinha, porque eu já tenho alguma idade nas costas. Então, é isso que eu queria falar, vereador. Obrigado pela parte. Vereador, asfalto é qualidade de vida. Se você tinha um imóvel que valia 3 mil, o asfalto passou na sua porta e ele triplicou de preço. Então, como que você vai dizer que isso não é qualidade de vida? Saquarema cresceu e cresceu muito, através do deputado Paulo Melo. Negar isso é tapar o sol com a peneira. Uma boa noite a todos. Desculpa, eu queria uma parte só no finalzinho por causa da segurança. Vou te dar essa parte. Não tem problema, não? Não. Não,
Primeiro, asfalto, qualidade de vida, você falou, é valorização. Valorização é uma coisa, qualidade de vida é outra. Asfalto não é qualidade de vida. Mas eu vou falar da segurança, eu não falei da polícia militar. Eu convivo com policial militar, com policial civil, com bombeiro no meu dia a dia. Eu estou falando da política de segurança pública adotada por esse governador que está aí tentando conduzir o Estado, mas não sabe. Só isso. E reportei-me a fala com relação ao asfalto, está aqui, do senador Lindenberg Farias, do PT, que estava no governo do Estado. Eu só estou falando o que ele disse. Se ele estava lá, melhor ele saber do que eu. Até porque com esse governo lá, jamais eu vou estar. Só isso. Muito obrigado. Eu sei que esse ponto não cabe a mim discutir em relação a senador e governador, mas é muito fácil ele vir pré-candidato ao governo. Há 6 meses atrás o governo era bom. Aí agora não é mais porque ele é candidato? Essa era a que eu tinha para falar hoje. Boa noite. Está franqueada a palavra dos senhores vereadores. Gostaria também de dar o meu parecer sobre o nosso secretário João Carlos, como diz o meu amigo Abraão. Eu vejo muita vontade, muita disposição. A cidade é grande. Hoje nós temos uma via viária muito grande em asfalto. Vejo a vontade dele de estar em tudo quanto é lugar, trabalhando. É um grande trabalhador. Posso dizer, pelo tempo que eu estou aqui, é um dos melhores secretários que já teve no nosso município. Claro que todos têm problema, como ele também tem, mas está carregando aquela secretaria no ombro. Como foi dito aqui, reformou toda a secretaria, maquinário, fez o que ele pôde na secretaria. E agora está caindo dentro dos lugares para poder fazer o trabalho dele, né? Como disse bem o Romacarte ali, onde ele morava ali perto do meu bairro, no final da minha rua, tinha um rio, né, que hoje está sendo todo coberto, hoje tem mais ou menos 150 metros, aumentou a passagem do rio de uma rua para outra, na esquina lá da minha rua, está fazendo o trabalho dele. E eu acho que isso, eu sempre costumo dizer o seguinte, se todos que passarem para o Saquarema colocar um tijolinho, 1 hora o prédio vai ficar pronto. A oposição diz, vou fazer, e a situação tem que fazer. Continua franqueada a palavra. Não havendo mais ninguém na noite de hoje que queira fazer uso da palavra, vou passar para o segundo expediente. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Quero também, de antemão, convocar todos os vereadores lá na sala para a gente conversar sobre o segundo expediente. 5 minutos.
Peço primeiro ao secretário que faça a presença dos senhores vereadores. Estão presentes vereadores Roger Gomes, Rodrigo Borges, Romacarte, Matheus, Maria de Fátima Taeta, Adriana de Vander, Bruno Pinheiro, Chico Pérez, Abraão, Guilherme Pitiquinho, Quilinho e Paulo Renato. Vou botar projeto de lei em votação com a emenda no parecer da Comissão de Justiça e redação final. O projeto de lei é sobre voto aberto votação aberta de presidência, votação aberta de veto e votação aberta de cassação. Parecer da Comissão de Justiça. Emenda à Lei Orgânica 001 de 2014, do assunto. Trata-se do parecer que dispõe sobre a apreciação da emenda de lei orgânica do município de Saquarema, que tange a modificação do voto secreto por voto aberto, bem como alterações no artigo 22, 39 e 50 da Lei Orgânica Municipal. Do relatório. Antes de adentrar no mérito da questão, é necessário se faz uma análise dos fundamentos da emenda. A Constituição da República de 1891 tinha como base legitimidade do regimento republicano, soberania popular exercida pelo meio do voto. Entretanto, a prática do poder de decisão continuava com as oligarquias agrárias e denominava os governos federais e estaduais apoiados pelos coronéis. Os brasileiros lutam muito para conquistar o direito do voto, mulheres, escravos e estudantes. Todos eles passaram por dificuldade até conseguir executar o voto livre, direto e secreto. Porém, infelizmente, ainda é possível observar muitos casos em algumas cidades brasileiras. Isso mostra que a raiz histórica deste século XIX, quando a maioria esmagadora da população vivia no campo, submetida a autoridades, e não romperam completamente. Alguns políticos insistem em sustentar o mandatorismo herdados dos coronéis do século passado, continuam agindo de forma errônea, principalmente no período da campanha eleitoral. A maioria deles infringe as leis de respeito à democracia. Por isso, todo eleitor brasileiro precisa estar atento a tudo que diz a respeito aos candidatos e almeja o cargo político administrativo. É importante ressaltar que o voto é um ato democrático de alta relevância para o futuro do país, não devendo ser vendido, não deve ser vendido, nem comprado, nem tampouco exigido ou obrigado. Simplesmente deve ser executado com consciência e primor de cada eleitor, comprometido com o destino da sua cidade. Importante destacar que qualquer voto deve ser tratado de forma igual, ou seja, a pessoa que vota deve estar livre para apresentar suas convicções e por sua ação de forma livre. Nesse sentido, o voto secreto previne uma série de questões, tais como liberdade, sem coerção posterior. Da forma que a representação surge de forma semidita, quando os representantes do povo legitimamente designado decide pelo voto as questões impostas à sua apreciação, que devem ser decididas de forma livre. Assim, após detida a análise de todo arguído no referido pedido de emenda à lei orgânica, podemos concluir que deve ser praticamente promovida a aprovação da referida emenda nos seguintes termos, na qual propomos a seguinte redação com as emendas abaixo. Artigo 22, 39 e 50 da lei orgânica passa a vigorar com as seguintes alterações. A Câmara reunirá após a posse no primeiro ano da legislatura, sob a presidência do vereador mais idoso, dentre os presentes, para a eleição da mesa em votação secreta e a maioria simples, para um mandato de 2 anos, considerando-se automaticamente empossados os eleitos, prevalecendo, no caso de empate, eleito mais votado pelo povo. A eleição da mesa diretora da Câmara passará ao segundo biênio, faceado no dia 15 de dezembro,
do mandato do primeiro biênio, sendo empossado o primeiro dia do mês de janeiro subsequente. Nos casos do artigo 1, do inciso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, a perda do mandato será claramente, declaradamente pela Câmara por voto aberto e a maioria absoluta. Mediante a provocação da mesa ou do partido político representado na Câmara, assegurada a ampla defesa. Artigo 50. O prefeito, considerando o projeto em todo ou em parte inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo a total ou parcialmente, no prazo de 15 dias úteis, contado com a data do recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos vereadores em escrutínio aberto. Da conclusão, dessa forma, entendemos que a referida emenda à lei orgânica deve ser aprovada com as modificações apresentadas na forma acima descrita, dando-se a liberdade na votação livre de qualquer tipo de coação e pressão política ou social, sendo, em alguns casos, fechada, escrutínio secreto e aberta nos casos específicos. Assim, somos de parecer a ser aprovada a emenda da lei orgânica no artigo 22, 39 e 51, na forma como proposta a se parecer. Sala das comissões, assinam os membros das comissões Mateus e Maria de Fátima. Vossa Excelência quer parte, alguma coisa? Quer tirar alguma dúvida? Senhor presidente, eu queria pedir vista do projeto. A vista do Vossa Excelência está negado, já que Vossa Excelência foi um dos autores do projeto. E já está em votação, o projeto não pode ter vista. Se essa votação é nominal, né? Votação é nominal. Claro, pode ser. Pedido, eu posso até dizer que pode ser. Senhor presidente, Pois não. a questão do vereador Romacati pedir vista, porque ele é autor do projeto, só que há uma emenda feita aí, e ele certamente está tendo conhecimento da emenda agora, né? Então, se o plenário, como Vossa Excelência sempre coloca em votação no plenário... Quando tem votação, vereador, não tem vista. Tá bom. Isso está na lei orgânica e no regimento. A questão nossa aqui, foi lido... Eu gostaria de ter o projeto na mão para eu ver. O que eu percebi é que foi feito um projeto de emenda à lei orgânica que colocava voto aberto na eleição da presidência, veto e cassação de mandato. Essa emenda proposta pela Comissão de Justiça, assinada pela vereadora Taeta e vereador Mateus, propõe essa questão de tirar o voto aberto para a presidência. É só isso? Só isso. Obrigado, senhor presidente. Com o voto, vereador, está em discussão. Vou tirar a discussão e botar em votação. Como o voto, vereador Abraão da Mel Gil. Como vota a vereadora Adriana? Como vota o vereador Chico? Senhor presidente, eu voto contrário à emenda, para manter o projeto da forma como foi proposto. Como vota o vereador Bruno? Em que pese eu ter assinado o projeto originário, mas acho justo que o voto para a presidência permaneça fechado, porque veto e cassação eu acho que tem que ser aberto. Agora, a presidência é uma coisa particular. Então, eu voto pela emenda. Como vota o vereador Gilvan? Senhor presidente, eu conheci nesse momento agora a emenda, né, que eu não desconhecia essa emenda que foi feita no projeto, mas eu mantenho a minha assinatura, né, que é contra a emenda, mantendo o projeto. Eu gostaria de dizer que isso é um projeto interna corporis, como dizem os advogados. Como vota o vereador Roger? Como vota o vereador Mateus?
Favorável à emenda. Com o voto, vereador Rodrigo. Também voto favorável à emenda. Quero aqui parabenizar o jurídico e a comissão, porque explicitou, deixou bem claro a todos nós, vereadores, o que é do anseio da população, nós estamos atendendo. Agora, assunto, como bem disse o presidente, assunto interna corporis, concordo com o vereador Bruno Pinheiro e gostaria que seja mantido a votação fechada da mesa diretora. Com o voto, vereador Roma Carte. Contrário. Voto a vereadora Maria de Fátima. Com o voto, vereador Pitkin. Presidente, apesar de também, igualmente, o vereador Bruno ter assinado o projeto, eu concordo que o voto a presidente tem que ser fechado, porque é mais da Câmara do que para o povo. Obrigado. Com o voto, vereador Quilinho. Favorável ao projeto, vou manter a minha assinatura e contra a emenda. Presidente, eu gostaria de rever meu voto. Pode rever, vereadora. Eu vou votar contrário. E eu voto favorável. Por 5 vota 8. Abraão foi o primeiro a votar. Por 5 votos. Por 8 a 5, o veto, como diz a lei orgânica, a emenda, ela foi reprovada. Foi aprovada, mas foi reprovada. Agora eu vou botar o projeto da maneira que está em votação. O projeto está em votação da maneira que ele foi criado. Como voto... Questão de ordem, senhor presidente. Está em discussão o projeto. Pelo que eu percebi, não sei se Vossa Excelência anotou, a emenda foi aprovada por 8 votos a 5. A emenda foi aprovada. É isso? Isso. Vossa Excelência falou que foi rejeitada. A emenda não, foi pelo regimento, pela lei orgânica. Está lá no artigo 44. Artigo 44, pela lei orgânica, tem que ter 9 votos. São 2 terços. A emenda? A emenda. Todos eles. Vou botar em votação o projeto. Está em discussão. Vou tirar a discussão, botar em votação. Como vota o vereador Abraão? Contrário. Como vota a vereadora Adriana? Favorável. Como vota o vereador Francisco? Senhor presidente, só questão de ordem. Eu não entendi aqui na lei orgânica, qual o artigo Vossa Excelência falou? 44. A lei orgânica municipal poderá ser emendada mediante proposta. 1/3, tal. A proposta será votada em 2 turnos, com interstício mínimo de 10 dias, e aprovada por 2/3 dos membros da Câmara. A proposta é de emenda. A emenda à lei orgânica será promulgada pela mesa. A lei orgânica não poderá ser emendada na vigência de estado de sítio. Nosso regimento diz. 2/3. Não, para emenda, para votar a emenda constitucional. O entendimento de não... Vossa Excelência é que o parecer, o projeto, a emenda que foi feita dentro do parecer não precisaria ter 2/3, é isso? Não, é o regimento interno da casa, que diz que qualquer proposição se vota por maioria, né? Com exceção do projeto de emenda, em conversa para que a gente analise isso. Acho que podia suspender os trabalhos para a gente analisar melhor a questão regimental. Pensando bem em relação ao que o vereador Chico Pérez vem falando, olha só, eu entendo que são 2/3. Mas eu acho também que o vereador Chico está correto. A emenda foi aprovada. O impasse é regimento e coisa. Mas por isso que eu quero botar o projeto na íntegra. Com a emenda. Com a emenda. Não, mas então a emenda seria aprovada. Aprovada. O projeto agora vai para votação. Então, com a emenda. Então o projeto primeira votação. Em votação com a emenda aprovada. Aprovada, é. Correto. Então, já vou de declaração de voto, meu voto é favorável ao projeto. Como voto, vereador Chico? Favorável ao projeto, do jeito que foi proposto. Não, agora já não tem mais o projeto do jeito que foi proposto. Agora tem um projeto já emendado. Deixa eu falar. Questão de ordem. Foi proposto um projeto de emenda à lei orgânica. Isso. A Comissão de Justiça propôs uma emenda ao projeto.
essa emenda foi aprovada em plenário, retirando a questão da presidência. Isso. Passou a ser o projeto agora sem a questão da presidência. Claro. Agora então, é só o projeto. Eu sou favorável ao projeto como está. Tá, favorável. Eu era contra a emenda, mas foi aprovada pela maioria, eu vou ficar com o projeto. Como voto o vereador... Eu acho que o projeto é salutar para o município, para a Câmara. Rever o voto do vereador Abraão. Favorável, então, ao projeto, que eu não tinha entendido. Eu pensei que a emenda teria sido recusada. Como voto o vereador Bruno Pinheiro. Favorável. Como vota o vereador Gilvan Martinelli? Como vota o vereador Roger? Como vota o vereador Matheus? Favorável ao projeto, mas também uma emenda foi aprovada, naturalmente, favorável ao projeto. Como vota o vereador Rodrigo? Senhor presidente, eu, como já declarei aqui, sou favorável à emenda, tornando aberto o voto de cassação e o veto do Executivo. E fechado o projeto a votação da mesa diretora. Portanto, com o projeto como está, sou favorável. Como vota o vereador Roma Carlos? Como vota o vereador... Como vota o vereador Pitiquim? Favorável ao projeto. Como vota o vereador Quilinho? Favorável ao projeto como estava antes. Então, Vossa Excelência é o contrário. Então, Vossa Excelência é o contrário. Voto ao contrário. E eu voto favorável. Então, o projeto foi aprovado com a emenda que diz sobre a eleição da mesa secreta. O projeto está favorável e vai voto aberto para cassação e para veto. E o projeto volta daqui a 10 dias para nova votação. Quero agradecer a presença de todos. Está encerrada a sessão.